Muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Tá Quintamos, minha gente! Sejam bem-vindos à nossa sala de estar com muita alegria, entretenimento e informação. Estamos ao vivo para mais de 200 municípios e também ao vivo pelo YouTube. Então, todo mundo já pode interagir aqui com a gente. Tem o WhatsApp na tela, porque hoje bons assuntos não faltam por aqui. Tem interação e aí temos Presidente Prudente São José do Rio Preto com as minhas amigas Lívia Peretti e Patrícia Andrique. Lívia, querida, o que de Presidente Prudente temos para essa quinta-feira? Muito bom dia. Muito bom dia! Bom dia, Paty, bom dia, Ana. Hoje por aqui nós vamos receber a Viviane Felice, que vai trazer muitas informações interessantes para nós a respeito do cérebro. Então a gente vai falar sobre epilepsia, sobre vários acontecimentos recentes, como o do ator do Henrique Castelli. Então a gente tem muitas informações legais para vocês. E por aí, Paty? Bom dia, meninas. Muito bom dia para todo mundo que está acompanhando o nosso programa ao vivo. Quinta-feira é aquele dia de fazer as pessoas passarem vontade e incentivar também as pessoas a ir para a cozinha. E hoje meu recado vai justamente para as mamães. Muitas crianças voltaram para as aulas e adivinhe, vou fazer uma receitinha especialmente para a lancheira dos pequenos. É o Bateu a Fome Açaí Atacadista com muffins de limão. Um jeitinho diferente, viu? Morango, vocês precisam ver que delícia que o morango fica assado lá no bolinho. Então, não percam porque vai ser demais essa receita e muito prática para ajudar a gente na criatividade aí das lancheiras. Com certeza, dia da gente passar vontade, mas também de ser inspiração aí, ó. Final de semana tá chegando, para muitos as aulas já voltaram, para outras famílias ainda não, então vai ser uma receita muito bem-vinda, viu? Daqui a gente tem polêmica. Você com certeza já ouviu falar nele, né, minha gente? O Monjaro. Tem gente chamando de milagre, outros chamando de perigo, e no meio de tudo isso tem informação desencontrada circulando nas redes. Mas afinal, o que é mito, o que é verdade, quando o assunto é emagrecimento, hormônios e saúde de verdade. Assunto que vai render hoje e amanhã aqui, né, Lívia? Hoje eu recebo os médicos especialistas em emagrecimento saudável, o Jonathan e o Leandro. Então, ó, já manda suas dúvidas no nosso WhatsApp, porque a gente adora uma interação por aqui e fica com a gente até meio-dia, porque tem muita alegria e entretenimento nessa manhã leve de quinta-feira que o SBT Interior proporciona para as regiões de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Bora para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta, 11h06, nessa manhã de quinta-feira, e recentemente tivemos a notícia do ator Henrique Castelli, que teve crises convulsivas durante uma situação de estresse intenso, privação de sono e esforço físico extremo. E isso levantou uma pergunta que muita gente se fez em casa. O que pode levar o cérebro a desligar de repente? E como o nosso corpo responde quando ultrapassamos os limites emocionais e físicos? Então, recebemos a doutora Viviane Felice, neurologista, para falarmos sobre cérebro, crises neurológicas e saúde mental. Seja bem-vinda, doutora! Lívia, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É muito importante a gente falar sobre esse tema, porque todos nós estamos sujeitos a isso, né? Sim. E é um caso recente que aconteceu com um ator e a gente quer saber o que aconteceu, para quem não acompanhou. Sei que foi muito divulgado, mas é importante a gente trazer isso para a nossa realidade. O Henrique Castelli teve uma crise convulsiva enquanto ele estava no programa. Ele estava em confinamento, muito tempo sem dormir, sobre um estresse intenso, e ele apresentou uma crise convulsiva durante esse programa que ele estava participando. E o que acontece com o nosso cérebro durante uma convulsão? Eu gosto de explicar que a convulsão nada mais é do que como se fosse um pequeno curto-circuito no nosso cérebro. Então, imagina na sua casa, vamos dizer que a luz do banheiro está piscando porque está tendo um pequeno curto ali. Isso pode ficar só ali naquela região ou, às vezes, pode dar uma sobrecarga e desligar a energia da casa inteira, que geralmente é quando o paciente realmente perde a consciência, cai, se debate. Então, uma convulsão é como se fosse um curto-circuito. E toda convulsão, ela é uma epilepsia? Não. A epilepsia, ela é, na verdade, uma doença que é uma predisposição para você ter convulsão.
A convulsão é o sintoma em si de você ter a crise. Entendeu? Quem tem epilepsia vai ter convulsões, mas nem todo mundo que tem convulsão vai ter epilepsia. Nossa. Ou seja, precisa tratar para o resto da vida. E no caso do ator que estava sobre um efeito ali de estresse muito grande, como que essa privação de sono e esse estresse realmente pode provocar uma crise? A gente sabe que privação de sono é uma coisa que já é muito bem sabida que pode dar crise convulsiva. Mas todo mundo, às vezes até médicos, dão muito plantão e mesmo assim não tem convulsão. Então, são gatilhos, mas geralmente para quem já tem uma predisposição. É muito difícil que uma pessoa que só não dormiu bem uma noite e não tem nenhuma lesão no cérebro ou algo desse tipo, vá ter uma crise convulsiva. Tá? Doutora, e o nosso cérebro, ele pode dar algum sinal de que ele está estafado ou vai entrar em colapso a qualquer momento? Sim, pode muito. Inclusive, assim, a gente tem alguns sinais que muita gente às vezes não valoriza ou vai deixando pra lá, acha que não é tão importante. Por exemplo, tem muita gente que começa a ter crises de dor de cabeça, que começa a ter esquecimentos súbitos, não consegue mais ter tanto foco no trabalho. Às vezes você não consegue progredir tanto, você não consegue render. Então tem vários indiciozinhos que você tá colocando o seu cérebro sobre uma sobrecarga. E como agir corretamente ao presenciar uma convulsão? Falo isso porque uma vez eu estava no shopping e aí na frente de uma vitrine uma pessoa simplesmente caiu, bateu a cabeça, fez um barulho, então todo mundo olhou e ele começou a ter uma crise ali. E assim, pelo menos eu fiquei desesperada, fui correndo chamar o segurança, mas eu também não sei o que eu poderia fazer, o que a gente tem que fazer nesse momento. Então, muita gente às vezes não sabe. Tem aquela teoria de que você tem que segurar a língua, tem que colocar o dedo dentro da boca da pessoa. Não. Gente, a primeira coisa, viu alguém caindo e tendo uns tremores, vai lá, coloca a pessoa de lado. Se você não conseguir colocar a pessoa de lado, pelo menos vira o rosto para ele não engasgar com a saliva, porque geralmente na convulsão a gente aumenta muito a produção de saliva. Então é importante colocar a pessoa de lado para ela não engasgar. Não tem como a gente engasgar com a língua. Então tem como a gente engasgar só com a saliva. Então coloca a pessoa de lado, afasta as coisas ao redor que ela pode se machucar, se bater. Não adianta tentar segurar, pode ser até que você se machuque. E também não adianta colocar o dedo dentro da boca, porque pode ser que você também se machuque porque tem uma contração muito grande e pede ajuda. Marca o tempo também é muito importante. Doutora, você continua aqui com a gente. Nós vamos agora, lá para Araçatuba com a Ana Paris e tem muitas coisas pra gente conversar aqui durante esse programa. Tô motorizada por aqui, Olivia e Patrícia. Tô aqui, numa boa do lado de cá, viu? Assunto importantíssimo esse aí que a Lívia trouxe aqui pra gente. Minha gente, isso aqui não é moto, também não é carro, não. É conforto elétrico pensado para a cidade. A Casa do Arame trouxe aqui um quadriciclo elétrico, isso para quem quer mobilidade sem estresse, mais estabilidade, mais segurança e muito mais conforto no seu dia a dia. É banco confortável, posição tranquila para dirigir e tem baú traseiro, viu? Que resolve aí a nossa rotina. Mercado, trabalho, pequenas tarefas, tudo sem aperto. E aí vem a pergunta, né, minha gente? A pergunta que todo mundo faz. Quanto isso custa? Quanto custa um quadriciclo desse, Guilherme? Seja muito bem-vindo. Não precisa falar em valores, não, mas aí vamos trazer aqui uma dimensão para quem está lá em casa e quer trazer essa praticidade para o dia a dia. Prazer, Ana, estar aqui com você. Quadriciclo, gente, vai na Casa do Arame que a gente está com uma condição especial para fechamento de mês. Parcelamento em até 21 vezes no cartão de crédito e também no boleto bancário. Pode ir lá que nós temos condições especiais. É isso, condições especiais, E aí a gente tem muita economia do nosso dia a dia desde o primeiro dia. E para quem prefere algo mais ágil, nós temos aqui a bike elétrica Evoque, que entra como uma solução urbana, inteligente, leve, prática e perfeita para se movimentar pela cidade. É claro, outra pergunta clássica, né? E quanto essa bike elétrica custa? Vocês puderem me dar o microfone aqui para o Guilherme falar, eu te agradeço. Traz o microfone aqui, pode ser? Pode ser? Entra aqui, Lala. A gente gosta. Laertizane! Uhul! Guilherme, vou te dar aqui para o pessoal de casa te escutar melhor. E aí a gente tem a bike Evoque, a bike elétrica Evoque. Ela traz muito mais praticidade para o dia a dia e valores.
essa é uma bicicleta ideal para quem quer conforto, segurança, porque ela é 2 em 1. Ela não é apenas uma bicicleta elétrica, ela também funciona como marcha. Então, caso você queira, vou adquirir a bicicleta para dar uma pedalada, pode comprar ela que você vai conseguir pedalar porque ela tem marcha. E também, para facilidade, você liga no elétrico. Vai na Casa Arame que a gente faz o orçamento para vocês com as mesmas condições do quadriciclo. Vocês já estão vendo que eu tô querendo andar, né? É isso, já deu uma vontadezinha aqui sair no estúdio, mas não vou arriscar, nós estamos no ao vivo, vai que não dá, né? Além disso, Casa do Arame tem soluções eficientes, práticas, inteligentes para toda a nossa casa, né, Guilherme? Tudo. Temos piso, pessoal do agro temos arame, tem argamassa, você que está reformando, de tudo um pouco. Pode ir lá que você não perde e nós não perdemos negócio, tá? Cobrimos qualquer oferta, vem pra Casa do Arame. A gente gosta de escutar essa frase aí, cobrimos qualquer oferta. Guilherme, muito obrigada, viu, por essa visita aqui nessa nossa manhã e pra me deixar com mais... Gente, eu tô com uma vontade de trazer isso aqui pro meu dia a dia, vocês não estão entendendo. Mas eu vou tentar treinar um pouquinho mais, porque vocês já viram nas redes sociais que quase deu ruim, né? Eu vou treinar um pouquinho mais, viu? Casa do Arame é mais mobilidade, não é luxo, viu, a mobilidade. É praticidade, conforto e economia. Dá uma passadinha na Casa do Arame que com certeza a sua casa vai ficar muito mais prática e tudo isso com economia. Patrícia Andrique, fala se não é uma solução. Ó, dá pra ir lá no Açaí, buscar as coisas. Eu acho bonito, Patrícia, você. Bem rapidinho, né? Eu acho excelente. Aí bem coloca aqui, ó, no prático, baú. Econômico. Exato, não abastece, não paga IPVA. Não é uma boa? É só andar. E aí você já leva as coisas aí pra cozinhar. Feito? É uma praticidade que é necessária, na verdade, gente. Mas vamos para essa cozinha? Vamos fazer receita? Receita de muffin de limão. Eu já fiz alguns muffins aqui anteriormente. É uma coisa que eu faço sempre na minha casa, para minha filha. E agora, com a volta às aulas, né? Deu um tempinho aí nas férias, mas com a volta às aulas, vamos fazer muffins de novo para contribuir com a variedade da lancheira dos pequenos. É mais um Bateu a Fome, Açaí Atacadista. Roda a vinheta. Bateu a Fome. Oferecimento Açaí, verãozar com preço baixo e variedade. Leve o açaí com você. É amanhã, dia imbatível do açaí. Leve mais qualidade, leve mais variedade, leve os menores preços para o seu comércio e a sua casa. No Açaí você encontra uma loja completa, você já sabe, com tudo que precisa para abastecer o seu negócio e a sua casa. Olha só esse vídeo. Se prepara, é amanhã! Dia imbatível Açaí. Grandes ofertas para você economizar ainda mais. Leve preço baixo para o seu comércio e a sua casa. Leve o açaí com você. Dia imbatível Açaí Atacadista é amanhã, hein? Não vai perder. Corra para Açaí e aproveite. Bom, gente, tô aqui com os meus ingredientes. Assim, vai parecer que é muita coisa, mas é uma receita que rende muito. E eu acho que isso funciona porque a minha dica é: dá pra congelar. Olha que maravilha. E quando você descongela, fica igualzinho. Parece que acabou de sair do forno. Vamos lá, ingredientes na tela então? Muffin de limão com morangos. 2 xícaras e meia de farinha de trigo. 1 3/4 de colher de chá de fermento em pó. 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio. 1 colher de chá de sal. 1 xícara de açúcar. 2 ovos grandes em temperatura ambiente, 1 colher e meia de chá de raspas de limão, mas aí também pode ser a gosto, né? Vocês sabem, raspinha de limão sempre é gostoso. 1/4 de xícara de suco de limão, 1/4 de xícara de leite integral em temperatura ambiente também, 85 gramas de manteiga sem sal derretida e uma caixinha de morango aí pra gente colocar, açúcar de confeiteiro para enfeitar. E eu vou mostrar aqui o que eu trouxe, ó. Vem cá, Edilson, mostra aqui. Olha que coisinha mais fofa, gente. Isso aqui, ó, é confeitinho de açúcar, tá? Esse aqui eu trouxe da minha casa, pra vocês verem o tanto que eu uso confeitinho de açúcar. Esse aqui é mais difícil achar em supermercado, tá? É aquela coisa que eu falo sempre, loja de artigo de confeitaria, mas eu acho que dá todo um charme, então vale a pena. Vamos começar, então? Vou colocar a farinha, vou fazer nessa aqui, ó. Vou colocar a farinha, tá?
os ovos que eu gosto sempre de separar. Vou até colocar aqui, porque a gente nunca sabe se vai ter uma surpresa. Hoje eu tô tão assim, gente, eu tava assim tão empolgada de vir hoje aqui nesse quadro que eu nem prendi o cabelo, até esqueci de prender o cabelo, olha. Um ovinho, joga cá. Outro ovinho. Vou dar uma batidinha nesses ovos e já quero aproveitar, desde já, pedir a participação de todos aí no WhatsApp. Será que o pessoal vai me mandar o WhatsApp? Olha, eu sinto falta, viu? Eu sinto bastante falta quando não me mandam nenhum WhatsApp. Então, ó, vou dar uma mexidinha aqui nos ovos com esse aqui mesmo, que depois eu já vou sujar ali. Só pra a gente não tem... Esqueci de pegar a colher, a gente improvisa, né, gente? Vocês sabem que cozinha é assim. Com a colher não, o garfo, né? Hoje eu precisava de um garfinho aqui. Mas vamos lá, ó. Batidinho. Vou colocar o açúcar, eu vou misturar os secos, tá? O açúcar normal, tá? O de confeiteiro, a gente vai usar só depois. O açúcar normal, uma xícara de açúcar normal. Vou colocar aqui o sal, o bicarbonato e o fermento, tá? E misturar bem isso aqui, ó. Vamos misturar, tirar essas bolinhas do sal. Ai, aí vocês vão falar assim, mas ela não tá peneirando. Gente, não peneiro nada. Acho que peneirar é coisa de profissional. A gente não é profissional aqui. A gente faz que nem faz na cozinha de casa. Então, de verdade, eu não peneiro nada, não. E eu vou falar que na prática ali, eu acho que não faz tanta diferença assim, tá? Mas, enfim, se vocês quiserem peneirar, fiquem à vontade. Já vou colocar o ovo. Vocês também tem muito trabalhosa essa receita, né? Vocês notaram que não tem nenhum liquidificador, nenhuma batedeira, nem nada aqui? Pois é, não tem mesmo. Vou deixar essa colher aqui. E aqui eu já vou começar a mexer, tá? Já vou começar a mexer, que é pra não empelotar. Tudo na mão, gente, ó. É aquela receita assim da mega simplicidade, tá? Vou colocar o suco de limão. Aqui eu tenho um pouquinho de baunilha, também para dar um gostinho. Vamos lá, mexer. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu já falei algumas vezes aqui. A grande diferença entre o muffin e o cupcake é que o muffin, eu aproveitei que o forno estava ligado, olha que truque bom. Como a gente não tem o micro-ondas aqui pertinho, ó aqui, ó o truque, ó. Era para estar em temperatura ambiente, mas como eu pus só um pouquinho, não precisou. Só pra dar uma derretidinha mesmo. E agora vamos lá, mexer isso aqui. Vamos lá. Já tá ficando melhor, né? E daqui a pouco eu já vou pôr a raspinha de limão, que é pra dar aquela aromatizada, sabe? Pra aquele perfume gostoso na cozinha. Essa receita de muffin de limão, na verdade... Ela pode ser feita com laranja também, viu, gente? Em vez de vocês colocarem a quantidade de suco de laranja, de suco de limão, vocês põem a mesma quantidade de suco de laranja e as raspinhas, tá? Vamos ver, quanto que era de leite mesmo, que eu já esqueci. Vamos ver. Cadê? 1/4 de xícara. Tá aqui o leite, ó. Olha aqui. Já tá aqui separado. Hoje eu tô assim, gente. Tem aquele dia, quinta-feira, a gente já tá no sextou. Agora vocês estão vendo que ela tá ficando uma massa mais maleável, tá? É verdade, olha, aqui o Marquinhos está no meu ouvido hoje, junto com a Lu.
E ele deu uma ideia interessante, que como é uma receita prática, e às vezes isso aqui cabe até numa pochete para quem vai levar no carnaval. Se fizer do pequenininho, cabe até na pochete, gente. Vamos pegar uma raspinha aqui, ó. Ó. Eu não sei se vocês lembram que na sexta-feira a gente anunciou, eu e Beck anunciamos aqui que teve o primeiro grito de carnaval, que foi, inclusive, um sucesso, lotado na represa de Rio Preto. Então, assim, eu não sei se o pessoal que tá assistindo aí foi, mas foi um evento, olha, eu não imaginava que ia ter um negócio de carnaval tão legal assim, não. Ainda mais, assim, aberto ao público, né? Passou aqui no jornal, aberto ao público, achei sensacional. Ó. Só para vocês saberem, o que falta aqui? Só o limão picado. Então, eu vou colocar esse limão picado. O limão não, gente, o morango. O morango picado. Eu vou colocar o morango picado aqui e a gente já vai levar pro forno. 15 minutinhos, fica pronto. Então, assim, na minha volta, vocês vão ver que já vai estar tudo bonitinho, assadinho. Vou picando os morangos aqui enquanto eu chamo a Ana Paris. Que delícia, hein? Morango. Tá me ouvindo, Ana? Ah, gente, Você são viu? receitas Morango assim, é ó. super diferente. Delicioso. Colocar morango em coisas assadas é uma coisa que a gente nunca faz. A gente sempre usa o cru, né? A minha ele questão... fica gostoso porque ele deixa assadinho, molinho, molinho, molinho. Mas não solta água, será, É uma Paty? delícia. Não, porque no forno, ao contrário do cru, o cru solta. Ele no forno, ele murcha. Então ele fica macio, ele fica assadinho. É uma delícia. E é um toquinho, assim. Eu podia deixar só de um limão? Podia. Mas ele dá uma corzinha, ele fica uma graça. Então é isso. Enquanto vocês seguem daí, eu vou colocar esses aqui já na forminha e vocês vão ver depois ele prontinho. Combinado? Segue daí. Combinado, pra gente passar vontade, né, dona Patrícia? Mas tudo bem. Bom, daqui a gente... sempre pra isso. É, né? Sempre assim. Daqui a gente traz polêmica, minha gente. Com certeza você já ouviu falar nele, Monjaro. Tem gente que chama isso de milagre, outros de perigo. E no meio de tudo isso, ó, muita informação desencontrada, viu? Tem muita gente colocando aí na internet informações que não é positivo, mas afinal, o que é mito e o que é verdade quando o assunto é emagrecimento, hormônios e saúde de verdade? Hoje a gente vai esclarecer tudo isso com quem realmente entende do assunto. Eles estão aqui com a gente, os médicos Jonathan e Dr. Leandro. E aí a gente vai para um quadro especial de mitos e verdades, sem promessas mágicas, sem fake news e com muita ciência. Então eu vou recebê-los aqui na nossa sala. Sejam muito bem-vindos, doutores. Dr. Jonathan, obrigada por essa visita. Obrigada, Leandro. Fiquem à vontade. Obrigado. A gente sabe que é um assunto que gera muita conversa, que tem muita polêmica, mas eu quero que hoje que vocês fiquem à vontade. Queria que vocês se apresentassem. Por que eu quero que eles se apresentem? Pra gente trazer essa referência de quem realmente entende, estuda e tem propriedade para falar desse assunto, que é o que está rondando aí o nosso meio social. Gostaria que vocês se apresentassem primeiro. Olá, Ana. Muito obrigado pela oportunidade para falarmos de um assunto tão importante, né, na atualidade. Meu nome é Leandro Faz, sou médico formado em Medicina do Esporte, pós-graduado em Medicina do Esporte e sócio da MedInfuse. Meu nome é Jonathan Bittencourt, sou médico clínico. Temos dedicado os últimos anos das nossas vidas a tratar pessoas com obesidade, menopausa e lipedema na clínica MedInfuse. E aí o bacana deles é que os dois, eles são médicos de UTI, de emergência. E uma coisa que me chamou muita atenção na história dos dois é que eles se especializaram no emagrecimento e na qualidade de vida para salvarmos vidas sem precisar ser lá na UTI. É isso, meninos? Com certeza. Nós, como clínicos também de emergência, dedicamos alguns anos das nossas vidas atendendo pessoas que já chegam no estágio muito avançado, onde já existe hipertensão, diabetes, infarto, AVC e muitas vezes em pessoas jovens que poderia ter sido evitado anos anteriores. E isso é uma questão de rotina, de você trazer a consciência, de você realmente mostrar que a qualidade de vida, ela pode sim ser melhorada. E são alguns hábitos na rotina que isso pode mudar. Com certeza. Não existe panaceia.
né? O pessoal acha que uma pílula mágica vai resolver o problema, mas o estilo de vida deve ser priorizado nesse caso. E a caneta emagrecedora, ela é milagrosa? Ela não é milagrosa. Ela é só a cereja do bolo. É, né? Ela é só a cereja Ela tem do que bolo. vir associada. Ela tem que vir geralmente Então a gente começa associada. esse bate-papo exatamente por isso, né? E aí a gente vai abrir agora aqui o nosso mito e verdades, então. Eu quero começar perguntando: Monjaro é somente uma caneta para emagrecimento? Mito ou verdade? Mito. A princípio, o Monjaro, ele foi originalmente aprovado para diabetes tipo 2. Aí, como um efeito secundário, foi notado que as pessoas estavam perdendo peso. Aí, aumentou aquela tensão para a caneta, falando, poxa, ela também tem o efeito de perda de peso. Então, vamos trabalhar também em relação à perda de peso, além da diabetes tipo 2. Então ela não foi direcionada para emagrecimento, ela não foi desenvolvida para emagrecimento. Essa história começou em 2022 nos Estados Unidos, né? Primeiramente com o Monjaro para diabetes tipo 2. E isso foi evoluindo. Lá existe uma outra caneta que se chama Zepbound, que foi aprovada para obesidade, posteriormente no Brasil, né? Por volta de 2023, para obesidade. E agora, recentemente, por volta de 2025, para a apneia obstrutiva do sono relacionada à obesidade. Então, são 3 indicações aqui no Brasil. Bom, então, mito. Mito. E quando para? Engorda tudo de novo? Mito ou verdade? Depende. Depende. Na medicina, nunca a gente pode falar nunca e nunca pode falar sempre, né? Então, depende muito de como você está conduzindo o tratamento dessa pessoa. Então, o que é legal de usar o Monjaro no primeiro momento? É o fator motivacional, para dar tempo para a pessoa ajustar o estilo de vida dela em relação à dieta, atividade física, suplementação e assim evitar esse efeito rebote. O medicamento nunca deve ser parado de maneira brusca, de uma vez. É por isso que precisa do acompanhamento. Precisa do acompanhamento. E o Monjaro, ele faz perder músculo? Mito ou verdade? Se usado isoladamente, a probabilidade de perda de músculo é bem grande. Né? Sabemos que quando nós perdemos gordura, também tem uma perda de músculo associado. Então, por isso precisa, antes de tomar um Monjaro isolado, você precisa ajustar todos os seus hábitos de vida. Com alimentação, exercício físico, controle de processos inflamatórios, processos antioxidantes, que é feito por um tratamento completo. Então, assim, isoladamente, a tendência é perder músculo. Mas se você faz o tratamento completo, você acaba ganhando músculo. E a questão da queda do cabelo? Ele faz perder cabelo? Mito ou verdade? Pode acontecer, né? Mas como um efeito indireto. Não existem dados científicos que dizem que o Monjaro ele atua a nível de folículo piloso para poder perder esse cabelo. Mas efeitos indiretos em relação à restrição calórica, falta de proteína. Às vezes a pessoa já tinha um déficit nutricional em relação a B12, B9, às vezes falta de ferro no organismo. Então tem que ser avaliado como um todo. Inclusive mulheres na menopausa também podem perder cabelo. Que é um assunto que também daqui a pouquinho a gente vai trazer à tona também. Queria ver se a Lívia tá me ouvindo, tá aí posicionada para conversar um pouquinho aqui com a gente. Lívia Peretti, que amanhã também temos esse assunto aí com você, como uma especialista, né? E aí queria que você trouxesse, Lívia, algum mito e verdade, né, para os doutores aqui, para que amanhã também a gente continue desenvolvendo esse assunto. É verdade, esse assunto rende muito. Bom, eu tenho dúvida em relação ao lipedema, né? Eu tenho lipedema. E a minha dúvida em relação ao medicamento, o Monjaro, ele realmente ajuda no lipedema? É mito ou é verdade? Olha, não existe nenhum dado científico robusto que diga que Monjaro foi feito para tratamento de lipedema. Para quem não sabe, lipedema é uma gordura aumentada nas pernas, no quadril, muitas vezes é aquela gordura chata de perder, né? Que não respeita a dieta nem a atividade física. Então, a mulher tem muita dificuldade em 3 fases principais da vida: na menarca, na primeira menstruação, gestação e menopausa. Então, o Monjaro ele teria efeitos indiretos, ajudando na antioxidação, anti-inflamação, controle de peso, seca um pouco a gordura como um todo, diminui esses sintomas que a mulher tem. Então, qual que é o principal tratamento do lipedema? É se manter dentro do peso. É isso. E amanhã a gente rende mais esse assunto, né, Lívia? E lipedema, né? Como identificar, como isso
passa a ser realmente uma conduta de mais olhar na vida da pessoa. Lipedema, como nós vemos, a pessoa, ela treina, a mulher treina, ela faz dieta, mas ela tem o braço definido, tem a cintura bem amarrada, mas as pernas, elas sempre têm aquele acúmulo de gordura nas pernas desproporcional, né? Então, o cuidado que a gente tem no tratamento do lipedema, ele é completo. E voltando ao assunto, a tirzepatida, ela ajuda muito nesse processo, porque causa desinflamação da gordura. Entendi. Né? Então, você causa uma desinflamação dessa gordura e isso ajuda no processo de perda de peso. Então, é melhor porque é algo físico, é algo que se consegue ver, É algo que você consegue ver. Mas aí a gente vai levar um pouquinho mais esse assunto daqui a pouco, combinado? Porque a gente tem um break agora, rapidinho. Na volta ainda tem Patrícia Andrick terminando sua receita. Temos mais assunto aqui com os médicos Leandro e Jonathan. E tem a Lívia falando da saúde aqui do cérebro. Então, guarda a gente aí, rapidinho. Vai só tomar uma aguinha e já volta, tá? Onze horas e 35 minutinhos, estamos ao vivo com o nosso Taquitá dessa quinta-feira. Muito obrigada por permitir esse espaço aí na sua casa, viu? Olha que novidade incrível. A Droga Max, que já é tradição há 50 anos em Araçatuba, agora chegou com tudo em São José do Rio Preto, viu? E não é qualquer farmácia que nós estamos falando não, viu? É a maior farmácia da América Latina. Tem de tudo por lá. Os medicamentos mais baratos da cidade, linha fitness, suplementos, pet shop completo, perfumaria, dermocosméticos e tem até ferramentas, vocês acreditam? É muita coisa mesmo. Então vá até a Droga Max em São José do Rio Preto, que fica na Avenida Juscelino Kubitschek 3460, próxima a Iguatemi. E aqui em Araçatuba, você encontra a Droga Max em 4 unidades, esperando por você, viu? Então se liga nesse vídeo da Droga Max, se emociona aí um pouquinho. Eu sempre soube como cuidar. E onde encontrar confiança. Hoje eu cuido dela e a confiança continua a mesma. Porque tem coisas que nunca mudam. Droga Max, há mais de 50 anos com você. Droga Max, há mais de 50 anos com você. Confiança que atravessa gerações. Patrícia Andrick, falando em gerações, olha, essa receita aí tá pra nós, né? Mamães, pra facilitar, pra trazer agilidade na cozinha e, é claro, muito bom gosto. Gostinho bom? Com certeza. A gente, no meio do ano, aí começa a ter dificuldade de ser criativa, de não conseguir mandar lanche diferente, então essa receita vai ser perfeita. Mas vamos lá. Atenção, pessoal de Araçatuba, Prudente e Rio Preto. Vocês já sabem que quem quer comprar com qualidade, variedade e muita economia para casa e para o comércio, vai direto para Açaí Atacadista. Em Araçatuba, fica na Avenida Valdemar Alves, número 230. Em Prudente, na Joaquim Constantino, 3025. E em Rio Preto, são 2 lojas. A primeira na Anísio Haddad, 6580. E a segunda na Filadélfia Manuel Gouveia Neto, 2800, na Vila Maceno. No Açaí, o preço baixo é bom para todos. E bom também é você ter o aplicativo Meu Açaí no seu celular. Com ele você tem acesso a promoções, ofertas e descontos exclusivos. É mais economia na palma da sua mão. Se você ainda não tem, baixe de graça e aproveite. Vamos lá terminar então, gente? Enquanto aqui, coloquei no forno, geralmente demora 15 minutos. E aí eu sempre tenho um truquinho de colocar na temperatura mais alta por 5 minutos e depois abaixar para 10 minutos. Durante 10 minutos. Isso no forno da minha casa. Aqui que é forno elétrico, tudo. E como a gente não tem o tempo, óbvio que eu tô torando o forno aqui na temperatura mais alta, né? Mas eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu acho que eu já mostrei outras vezes, mas como, né, nem sempre todo mundo assiste todo dia, eu gosto muito de usar, pegador de sorvete pra fazer o muffin. Eu acho ele super prático. E aqui, eu vou preencher para vocês, só para vocês verem esses maiorzinhos. Esses maiorzinhos, geralmente, eu faço pra gente comer em casa. Pra lancheira da minha filha, eu gosto dos pequenininhos. Essas forminhas, gente, tem uma mais fofa que a outra. É sempre muito gostoso de escolher, tá?
Então eu vou colocando aqui, pegar uma colher. Essa massa, como eu falei, ela é mais grossinha, tá? Uma vez eu fiz uma massa aqui de muffin que ela fica bem líquida. Essa não, ela fica mais grossinha, então ela acaba precisando dessa ajuda aqui da colher. A gente enche mais ou menos aí 3/4 da forma, sabe? Pra poder crescer. Se passar um pouquinho, fica bonitinho, mas às vezes se passa muito, ele fica meio parecendo um cogumelo, sabe? E muffin é aquela coisa, é meio imprevisível, assim. Eu, pelo menos, ainda não descobri o segredo, a receita para deixar todos bonitinhos do mesmo tamanho. Inclusive, se alguém tiver aí em casa, alguém tem facilidade para fazer esses bolinhos ingleses, me manda a dica aí, porque aqui no olhômetro sempre vai, né? Um vai mais, o outro vai menos. Eu sei que as profissionais, né, as confeiteiras profissionais, elas pesam, né? Pra deixar tudo bonitinho, mas aqui, gente, é aquela coisa que eu falo sempre. Aqui é vida de mãe, vida de dona de casa, que também trabalha fora, que tem 1000 coisas pra fazer e a gente quer ser o quê? Prática. Prática, prática, prática. Então, ó, enchi aqui até mais ou menos 3/4 de cada forminha. A massa, pra ser bem honesta, pronta, eu nunca congelei, tá? Eu congelo sempre ele pronto assado, aí eu acho que funciona. Então não recomendo congelar a massa, principalmente esse de morango, porque aí sim solta água, tem essa questão. O morango ele solta muita água quando ele é congelado. Então massa pronta, nunca testei, mesmo se for a versão de laranja, não sei se dá certo não, tá? Então, ó, pra vocês verem como é que fica bonitinho. Quando termina de assar aqui, eu vou fazer um glacezinho. Eu pus raspinha de limão, vou pôr açúcar de confeiteiro, olhômetro como sempre, né? Vocês sabem que eu sou fã de um olhômetro, né? E aí a gente vai pondo o suquinho de laranja, ou de limão, falei do muffin de laranja. A gente vai pondo o suquinho de limão aos poucos. Eu vou dar só aquela amassadinha, né? Porque às vezes o açúcar de confeiteiro também vem empelotadinho, embora não devesse, né? Que a promessa dele é de ser um pozinho bem solto. Mas, vem. E aí a gente vai colocando aos pouquinhos o suquinho de limão. Vou pôr aqui, ó. Pra fazer aquele, sabe aquele glacezinho assim, ó? Bem simplinho. Eu sei que tem algumas receitas que vão no fogo, que põe manteiga, mas esse aqui é a versão mais simples de todas, ó. Vamos pondo aos pouquinhos, que é pra entender aqui como é que vai ser o ponto, tá? Ó, não tem segredo também não, gente. Vocês viram que hoje eu tô aqui na praticidade da mãe que tá na correria, que vai fazer isso à noite, quando chegar em casa, cansada, pro dia seguinte, falar: ai, filho, olha que lindo que eu fiz, a mamãe fez. E aí eles gostam, eles ficam felizes que a mamãe fez uma coisa diferente. E outra coisa também, né, gente? Isso aqui, ó, é tão facinho que pra criança maiorzinha é só chamar e pedir a colaboração, né? A gente dá ali uma de cozinheiro mirim e, ó, vou deixar ele um pouquinho mais... Deixa eu ver, acho que tá bom. Não vou nem deixar mais líquido, ó. E eu tô fazendo só um pouquinho porque... Vamos ver como é que tá aqui? Tá cheirando, Edilson? Tá cheirinho? Já tá cheirinho de assado? Vamos ver? Vamos ver se já tá? Deu aí mais ou menos uns 15 minutos, né? Vou puxar aqui. Vocês vão ver, gente. Cada um sai de um tamanho, ó. Dava pra ficar um pouquinho mais douradinho? Dava. Deixa eu te pôr essas coisas pra cá. Esse aqui pra cá. E olha que bonitinho que ficou. Assim, nem todos, né? Esses aqui vocês ignoram, tá? Esses aqui que não estão muito bonitinhos. Esse aqui que tá meio esquisitinho. Esse aqui também um pouquinho. Mas vocês ignoram. Eu vou até pôr esses aqui pra assar pra gente comer depois. Porque aqui a gente gosta de compartilhar com o pessoal todo. E... ai, esqueci que tava quente. Vamos lá. Vou tirar alguns. Vou tirar os mais bonitinhos, óbvio, né? Vou tirar os mais... Deixa eu ver mais um bonitinho. Esse aqui tá bonitinho. Esse aqui tá bonitinho. Vocês viram que alguns eu coloquei o moranguinho em cima. Mas alguns que na hora da massa eu percebi que já tava com bastante morango, eu acabei nem pegando. Então, ele fica bem branquinho assim, tá?
E aí a gente vai lá, ó. Colocar bem de levinho. Ah, precisa? Não precisa, não precisa. Olha, foi olhar pra câmera, já pôs tudo errado. Não precisa, tá? Dessa coberturinha aqui. Mas vocês vão ver como fica bonitinho. Põe só um tiquinho, pode deixar escorrer, não tem problema. Ela vai secar daqui a pouco. O certo era deixar esfriar, né? Pra não escorrer tanto. Quando ele tá frio, tem essa dica também. Ele não escorre tanto, sabe? E aí vamos lá, vamos fazer um charminho. Ó, olha que bonitinho que vai ficar, ó. Só enfeitar com umas estrelinhas. Isso aqui, gente, tem decoração, inclusive na época de Natal, sempre aparece uns confeitos. Isso é confeito de açúcar, tá? Então sempre aparece uns confeitinhos. E ó, tirar aqui, vamos ver. Olha lá, meninas, olha o tempo que eu levei para fazer esse lanche super bonito, super caprichado para as nossas crianças. Ó, eu já colocaria Tá bonitinho? Patrícia Andrique. Eu já colocaria uns confetezinhos aí em cima. Então, no confetezinho, ele fica maravilhoso no de banana, gente. No de banana fica lindo. Eu não sei se eu já dei essa receita aqui, mas se eu não dei, eu vou dar. Vou comer quente, mesmo que eu gosto de comer bolo quente. Ó, vamos lá? Deve estar muito gostoso. Eu estava aqui com a minha Limãozinho entrevistada suave. falando com água na boca, que não é só para as crianças essa receita, né? Uma sobremesinha, Não é, não. ó. E ó, só para cafezinho vocês da verem tarde, com isso aí. Como fica sequinho, ó, Lívia. Tá vendo como ele fica sequinho? O morango realmente, ele assa e não solta água. Então, gente, essa é a minha dica de hoje. Muito bom. Muffins de limão com morango para a lancheira das crianças. Foi mais um Bateu a Fome, Açaí Atacadista. Espero que vocês tenham gostado. Bateu a fome. Oferecimento. Açaí, verãozar com preço baixo e variedade. Leve o açaí com você. Gente, que delícia. Mas vamos seguir por aí, Ana. Eu queria aproveitar já e perguntar, fazer uma interação aí com o seu entrevistado, que eu tenho uma dúvida aqui. Manda. Mulher que usa concepcional, pode usar Monjaro ou outra caneta dessas emagrecedoras? Tem alguma influência? Olha lá. Existe uma interação medicamentosa, assim. As mulheres que usam anticoncepcional combinado via oral têm que tomar cuidado, porque tanto a semaglutida quanto a tirzepatida, que são análogos de GLP-1 e GIP, eles interacionam com o sistema gastrointestinal, lentificando. E aí, Dirson? Vamos Isso comer? piora bastante a questão da absorção do efeito. fármaco e pode aumentar o risco de gravidez na mulher. Que recentemente até foi assunto, né? Teve uma ex-BBB aí que ela anunciou que estava grávida e falou que tomou o Monjaro, mas que muito bem-vindo. Nós sempre E foi orientamos isso. para quando usar a tirzepatida, mudar o método contraceptivo. Se for por via oral, escolher outro método. É, importante, hein, minha gente? Não vai ficar magra e vir aí, né, uma gravidez talvez indesejada, mas nunca, né? Gestação sempre é bom, mas vamos evitar esses riscos. Agora eu tenho um mito e verdade aqui muito polêmico. Pode comprar de qualquer fornecedor? Mito ou verdade? Mito, né? Mito e dos grandes. Dos grandes. As medicações ilegais temos visto aí que é uma grande preocupação, inclusive de saúde pública. As pessoas têm comprado do borracheiro, de qualquer tipo de pessoa que existe no mercado que chega. E a gente vê que essas canetas às vezes vêm dentro de pneus de carro, vêm presas no próprio corpo. E existe um método adequado de armazenamento, refrigeramento. Precisa ter um controle de qualidade, é preciso ser reconhecido pela Anvisa. Então existem inúmeros critérios de qualidade para evitar riscos à saúde. Gente, é isso, né? Eu acho que a principal mensagem dessa entrevista hoje é você evidenciar a sua vida. Então, assim, você não faria isso com qualquer coisa, você não compraria sem prescrição. Então, vamos nos atentar, né? O ideal disso é qualidade de vida. Eu estou aqui hoje colocando para vocês que eu estou sendo acompanhada pelo Dr. John e Dr. Leandro, mas com referência em qualidade de vida, né? Um emagrecimento saudável, para trazer mais qualidade de vida. E nós temos, inclusive, interação com o nosso WhatsApp. Vamos ver na tela.
Francis Meire, de Auriflama, muito obrigada pela mensagem. Quem tem endometriose pode usar Monjaro? Sim, não tem contraindicação formal para quem tem endometriose, pode usar, mas é importante avaliar todo o perfil metabólico, parte de vitaminas, parte de minerais, em relação à parte hormonal. É muito importante, então, ter uma visão completa dessa paciente. E eu sou prova viva disso, né? Eu passei com os doutores e ali eles me fizeram uma análise inteira de como está a minha saúde nesse momento e qual o meu objetivo. E tudo isso focando sempre na saúde, correto? Exatamente. Temos um outro mito e verdade. Mulher obesa na menopausa tem que emagrecer primeiro para depois fazer a terapia? Não, isso é mito, né? Inclusive, a mulher que está na menopausa e está sobrepeso, obesa, ela pode sim e deve fazer reposição, desde que não tenha nenhuma contraindicação. Então, é avaliado o panorama geral dessa paciente. Se não existe contraindicação, existe a indicação de reposição de estradiol, progesterona, é feito concomitantemente ao tratamento de emagrecimento. E aí eu queria trazer para a nossa realidade, minhas amigas 40+. Hoje as mulheres 40+, uma nova era de mulheres 40+, né? A gente tem muito mais saúde, nós estamos muito mais focadas, não só na estética, mas com qualidade de vida. E a reposição hormonal, esses antecedentes para que passamos por essa fase de oscilação de hormônios possa ser muito mais tranquila. Vamos falar um pouquinho disso. Sim, a mulher na menopausa, se ela não trata, ela fica destruída com os sintomas da menopausa. Queda de cabelo, aumento de gordura abdominal, indisposição, oscilação de humor, queda de libido, ressecamento vaginal e inúmeros outros sintomas. Existem aí mais de 70, 80 sintomas da menopausa. O mesmo a gente leva para os homens, né? Não vou tomar testosterona, mas a testosterona não é bomba. Vocês mesmos já colocaram nas redes sociais. Se nós tratarmos como a reposição hormonal individualizada e se o paciente tem realmente a necessidade de estar usando, é só benefício para o paciente. Né? Porque se ele está apresentando indisposição, cansaço, ele faz um exercício físico e demora muito para se recuperar. Tem sinais que nós chamamos do hipogonadismo. É comprovado um hipogonadismo. Esse paciente ele só se beneficia com o uso da testosterona. E agora eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, né? Para quem está disposto a essa mudança de vida e para quem está fazendo uso sem acompanhamento, né? Queria que vocês trouxessem essa reflexão. Não podemos romantizar a obesidade. A obesidade é uma doença reconhecida pelo Código Internacional de Doenças. É preciso tratar ela de maneira multidisciplinar porque é uma doença crônica. Então, a pessoa que é obesa nunca vai poder se descuidar, né? E procurar profissionais capacitados para isso. Nunca usar de maneira ilegal, sem prescrição médica. Existem inúmeros riscos à saúde, inclusive vários históricos de pessoas internadas na UTI, tá, Leandro? E nós sempre fazemos uma comparação. Quando você está com o seu carro, tá com problema, você chama um mecânico. Sei bem disso. Quando for o cano, você chama um encanador. Quando dá problema na luz, você chama o eletricista. Aí na hora de tratar a sua obesidade, você quer fazer sozinho. Não dá, né? Aí é você ligar o cano na tomada, vai sair água pela luz, aí vai ter um problema. Eu adorei esse comparativo. Grande. E é o que eu tô fazendo na minha vida, minha gente. Eu tava ali, meio capenguinha, trouxe os médicos que estão me acompanhando agora. Com certeza vocês vão acompanhar também essa melhor qualidade de vida e é a minha orientação aqui para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Foi uma delícia falar desse assunto e abrir, né, esse fato para nossa sociedade. Sejam sempre muito bem-vindos. E a gente vamos falando sobre esse assunto mais. Lívia Peretti, amanhã a gente continua falando sobre as canetas emagrecedoras e todos os mitos e verdades que norteiam esse assunto, não é mesmo? É isso mesmo. Amanhã tem mais, é dobradinha, porque esse conteúdo a gente adora conversar. Então, quem não conseguiu mandar as perguntas hoje, já entra em contato com a gente no nosso Instagram e principalmente no nosso WhatsApp. Manda aí que amanhã tem mais sobre esse assunto que a gente adora. E agora a gente segue aqui com a neurologista, a doutora Viviane Felice. No primeiro bloco a gente tinha falado a respeito de convulsão. A pessoa teve uma crise na nossa frente, o que a gente precisa fazer? E agora, minha outra dúvida é, quais exames e cuidados são essenciais depois que teve a crise? A gente precisa sempre fazer
um exame de imagem da cabeça, isso pode ser uma tomografia, uma ressonância, um eletroencéfalo, que é como se fosse um eletro do coração, mas a gente faz a cabeça pra gente ver como que tá a atividade elétrica do cérebro, e exames de sangue, gente. Por quê? Porque às vezes um açúcar baixo no sangue, um açúcar muito alto, um sódio baixo, algumas medicações, inclusive até antibióticos que a gente usa com muita frequência, podem dar crise convulsiva. Olha que interessante. E doutor, em relação, agora mudando um pouquinho de assunto, a ansiedade e a depressão. Muitos acreditam que é só a parte emocional, mas tem ligação com essa parte neurológica? Com certeza. Não é só emocional, né, gente? Às vezes as pessoas até não valorizam tanto o sintoma pensando que é só ansiedade. A gente sabe que a ansiedade, a depressão podem dar muitos sintomas neurológicos, formigamento, esquecimento, dor de cabeça e podem piorar doenças neurológicas mesmo. Então, às vezes pode ter um surto, uma esclerose múltipla, um paciente que está esquecido, um paciente que tem um aneurisma, passa por um estresse muito intenso, sobe a pressão, isso pode romper, então com certeza está muito ligado. E como diferenciar uma crise de ansiedade, por exemplo, ou até mesmo uma síndrome do pânico, algo ali muito intenso, de algo neurológico? Olha, às vezes vai ser muito difícil para quem é leigo conseguir fazer essa diferenciação. Então, eu sempre falo assim, na dúvida, gente, vamos passar por uma avaliação com um médico, principalmente com um neurologista, mas é comum que nesse momento que você às vezes teve uma situação que te deixou muito ansioso, que você ficou muito estressado, às vezes você vai ter um aumento, uma batedeira, você vai suar frio, você vai ter uma falta de ar, às vezes vai ter um formigamento, mas é comum que às vezes se você só se acalmar, isso melhore. Então o sintoma geralmente, ele vai durar um tempinho e ele vai melhorar. Agora, se ele tiver persistindo, se ele for muito prolongado, provavelmente é alguma coisa neurológica mesmo. Doutora, e que dica que você dá pra gente fazer e praticar no dia a dia para proteger o nosso cérebro? Acho que todo mundo já sabe mais ou menos, mas é sempre bom reforçar. Rotina, gente, é muito importante ter rotina. Então, horário para dormir, horário para acordar, mesmo no dia que você não trabalha. Então, sábado, domingo, tentar manter essa rotina, fazer exercício físico, fazer uma caminhada, uma bicicleta, que é exercício aeróbico, mas também é muito importante fazer musculação. Apesar de não parecer, musculação também ajuda muito na saúde do nosso cérebro. Não adianta também você fazer tudo isso e não comer nada saudável, não comer uma fruta, um legume, uma verdura. Então é muito importante também ter essa parte da alimentação bem balanceada e dormir bem. Conseguir dormir cedo, não ficar dormindo muito tarde, acordando muito cedo, privando o seu cérebro de sono, porque é no sono que o nosso cérebro consegue reter as memórias, então ele vai conseguir consolidar as informações e aí ele vai ficar muito mais descansado para no outro dia funcionar melhor. Olha, realmente eu vou ter que melhorar meus hábitos porque eu tô fazendo muita coisa errada. Eu vou colocar despertador não para acordar, mas para dormir cedo, porque eu peco difícil. Muito nisso aí. Nossa, eu durmo muito tarde. E ó, pra gente encerrar, infelizmente estamos chegando ao final. Trouxemos o caso do Henri Castelli, né? Que foi o assunto principal. A dica que eu quero que você dê, qual é o maior alerta que esse caso do ator trouxe para nós e para quem tá nos assistindo? O que você acha importante a gente ficar aí, ó, sempre de olho para cuidar da nossa saúde? Eu acho que é importante pontuar que não é porque você é jovem e que você é aparentemente saudável que você não tem o risco de ter alguma coisa grave. Então, não deixe de valorizar algum sintoma que está te incomodando. Porque às vezes a gente é jovem e fala, eu não tenho problema de saúde nenhum, esse formigamento não deve ser nada. E às vezes a gente deixa passar alguma coisa e isso vai piorando e se tornando algo muito mais grave do que se a gente tivesse descoberto o que era e tratado lá no início. Doutora, muito obrigada pela sua presença no nosso Tac-Tac, pela sua participação. Lívia. Infelizmente, o programa chegou ao fim, pessoal. E ó, antes de encerrarmos, eu mando aqui ó um super beijo e um parabéns para Natália Salvato, a nossa repórter aqui de Prudente do TH+ SBT, ó. Feliz aniversário, Natália. E já avisamos para vocês, mandem as suas dúvidas a respeito do emagrecimento, porque amanhã, aqui em Prudente, eu vou receber a referência médica, que é a doutora Denise Junqueira, que é nutróloga, para a gente continuar falando sobre esse assunto que principalmente nós mulheres amamos. E você, Patrícia Andrique, o que você preparou aí de São José do Rio Preto pra gente?
Sexta-feira, Lívia, é dia de Seven Cultural, o quadro do meu querido amigo Fernando Furlan. Ele que sempre traz personalidades, pessoas que fazem a diferença nas artes da nossa região. E amanhã a gente tem uma convidada muito especial, que é a Norma Vilar, uma artista plástica fantástica, muito querida aqui em toda a nossa região. Então, eu espero vocês amanhã, a partir das 11 da manhã. E daqui temos música, minha gente. Vamos colocar a nossa sexta-feira aí, ó, pra agitar. Muito obrigada pela companhia de vocês. Encerramos aí o nosso Tactá dessa quinta-feira com muita interação, informação e alegria. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até amanhã às 11, hein? Temos encontro marcado por aqui. Tchau.